dia, boa tarde, boa noite, eu sou Daniel Meiorim e esse é o Escola Austríaca e Filosofia. Meus amigos, é o seguinte, eu estou aqui a pedido do ninguém me fez um pedido de vídeo. Galera, para fazer pedido de vídeo é muito simples. Eu vou liberar um QR Code que vai estar na descrição, que vai aparecer dessa vez aqui, em todo vídeo que for. Eu vou colocar aqui no canto o QR Code para que vossas senhorias possam fazer pedidos. A partir de R$300 eu faço o vídeo com o seu tema. Se eu tiver que recusar, eu te devolvo o seu dinheiro. Beleza? Seguinte, além do vídeo pedido, eu já ia comentar desse assunto, que para mim é um assunto primordial. Independentemente do pedido do nosso querido amigo Ninguém, eu já pretendia comentar desse assunto, mas aí eu vou priorizá-lo. Dentro da ética libertária, a gente tem uma teoria de contratos chamada Teoria dos Títulos de Propriedade. O que diz essa teoria? A toda propriedade corresponde um título. Esse título ele pode ser transferido entre duas pessoas, ele pode ser trocado. Você pode dar ele de forma voluntária, unilateral, ou trocá-lo. O que isso significa? Significa que, primeiro, promessas não são consideradas contratos. Quando você está prometendo uma coisa, você ainda não se comprometeu, porque você não transferiu efetivamente os dois bens. Se eu disser assim, meu maninho Vitor, eu te dou R$200 agora. Eu já transferi a propriedade. Eu estou fazendo um contrato. Mas se eu digo para você, mano Vitor, eu prometo que eu vou te dar R$200. Eu não estou fazendo um contrato. Por que essa mudança? Para que as meras promessas não sejam confundidas com as transferências de título de propriedade. Por que isso é tão funcional? Isso impede situações em que as pessoas têm transferências parciais de propriedade de serem um problema, porque o que acontece é que você só está transferindo um pedaço da propriedade. Então, por exemplo, aluguel. Se eu tenho um contrato de aluguel com fulano compra um outro fulano com fulano. Beltrano compra a casa de fulano. Eu posso ser dispensado ali? Não. Por quê? Porque você tinha um contrato em que ele transferia uma parte dos poderes da propriedade, que no caso é o usufruto, para você durante o X período, mediante o pagamento feito por você. O que isso significa? Significa que essa parte, durante esse ano em questão, não pertence ao fulano. Então ele não pode vender essa parte ao Beltrano. Isso significa que você não será afetado pela troca de titularidade do resto dos bens de propriedade. Por quê? Porque já era você aquele titular de um dos 4 poderes que pertence à propriedade em relação a esse título. E isso resolve boa parte dos grandes dilemas de propriedade que existem. E aí ele fez uma pergunta. Meiorim, afinal, como é que é possível que essa teoria de títulos de propriedade se refira a bens intangíveis? É muito simples. Todos os bens intangíveis, títulos, derivativos, ações, todos eles são, de uma forma ou de outra, abstrações de uma determinada quantidade, são uma parcela de determinação de um dos 4 elementos do direito real, de uma parcela de recursos físicos existentes no mundo, ou de uma obrigação de fazer particular e específica. Então, o que você tem é a obrigação de fazer. Você é proprietário da obrigação de fazer de alguém. Alguém comprometeu-se nesse sentido a dar uma parte da ação do seu corpo de uma forma específica para você naquela data. E qual foi a data? A parte? A parte que se compromete a vender um determinado título. O que é vender um determinado título? É dispor, que é um dos 4 elementos de propriedade, vamos lembrar. Usufruto, como é que é? Que é uma das 4 partes do direito real, que é usar, fruir, porque eu sempre esqueço da parte do usufruto, porque é uso e fruto.
Aí no Brasil fica como se fossem 3, né? Mas usar é quem determina como será o uso. E fruir é aquele que colhe os frutos do uso. Ou seja, são coisas parecidas, mas que são fundamentalmente diferentes e que em algumas coisas, como o caso do aluguel, elas se misturam. Dispor e reaver. E nesse caso, quem tem o direito de dispor e reaver a propriedade, na verdade, é o proprietário. Para o usufruto lhe pertence. O que isso significa? Isso nos ajuda a estabelecer boa parte dos critérios fundamentais para entender qualquer relação. Mesmo que o bem seja intangível, você consegue corresponder ele a um desses elementos, uma obrigação de dar, ou uma obrigação de fazer, ou uma obrigação de não fazer, ou uma obrigação de não dar, relacionada a um título transferido entre dois indivíduos. Então, eu acho essa a teoria mais compatível com os direitos de propriedade numa visão libertária, e aqueles que seguem uma teoria de títulos conseguem, inclusive, explicar o que acontece quando alguém dá um pedaço de terra para o Estado. Por exemplo, se eu estabeleço num contrato que eu acredito que o Estado deve dominar aquele território. A pessoa que compra aquele título, ele está se vinculando àquele contrato previamente estabelecido. Primeiro, significa que você está defendendo o contrato social de forma alguma. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu só estou dizendo que se o contrato social fosse explícito, como é o caso de cidades privadas, seria o caso que nós teríamos essa possibilidade. Além disso, cara, nessa teoria de títulos de propriedade tem uma coisa muito importante. Existem certos bens que são inalienáveis. Existe uma discussão que um dia nós teremos aqui nesse canal sobre se você pode ou não vender o seu corpo em escravidão. Tem uma parte minoritaríssima dos libertários que defendem que sim, você pode, e a maior parte defende que não. Por quê? Porque do ponto de vista do mainstream da teoria contratualista, deve haver uma cláusula de saída para todo contrato. E essa cláusula de saída, muitas vezes, ela pode ser até mais onerosa do que o bem, mas ela deve eliminar a criação de novas obrigações. Então você não pode pedir uma nova obrigação daquele sujeito em virtude da cláusula de saída. Isso limita as formas que os contratos podem acontecer. Outra limitação importante para os contratos, o consentimento. Você deve ter consentimento total e pleno para que você possa fazer o contrato devido. Isso significa que você não pode beber? Não, mas significa que você pode, quando o indivíduo estiver bebendo, você pode acabar discutindo acerca da legitimidade de determinado, quão pleno foi a legitimidade de determinado elemento, e principalmente, você não pode deliberadamente fazer nenhuma ação para diminuir dentro do contrato as possibilidades de resistência daquele sujeito frente às suas formas de minar a consciência dele. Eu acho que é basicamente isso, né? Explicados em miúdos, basicamente são esses elementos fundamentais. É lógico que tem uma discussão muito mais ampla, né? Contratualistas como, por exemplo, Rand Burnett, todas as discussões que acontecem entre Bloch, Hofbauer, Kinsella, Hoppe, Naverson, o próprio Nozick, são infinitas as discussões sobre esse tipo de coisa. Realmente infinitas. Mas o grosso é isso. Há elementos inalienáveis, deve haver uma cláusula de saída, todo contrato sobre bens tangíveis, na verdade, pode ser reescrito sob a forma de um contrato sobre um bem tangível, ou sobre uma obrigação de dar ou uma obrigação de fazer, e contratos são transferências de títulos de propriedade sobre os quais não se aplicam promessas e sobre os quais é necessário que você esteja transferindo uma das 4 formas do direito real através de uma das 2 coisas possíveis, que é a obrigação de dar, a obrigação de fazer, e seus negativos, a obrigação de não dar e a obrigação de não fazer. Isso é basicamente o panorama libertário para a teoria de transferência de títulos. Beleza? Bem, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar e deixar aqui embaixo o que mais vocês gostariam de ver. Por exemplo, seria muito interessante, eu acho que provavelmente vai vir um vídeo se vocês pedirem bastante. Afinal, propriedade intelectual é propriedade? É isso, meus queridos. Tamo junto. Até logo mais. Valeu!